Olá, grêmio-pedistas! Começamos aqui a quarta edição do Legado Tricolor, podcast da Enciclopédia do Grêmio. Seguimos promovendo os feitos da gloriosa história gremista. Presentes hoje, em tempos de Copa do Mundo, além de mim, Vitor Lapoli, Diego Salton, Júnior Moraes, Maicon André e Rafael Alves. Hoje, dia 21 de junho, a Argentina foi goleada pela Croácia na segunda rodada da Copa do Mundo na Rússia, do seu grupo. E o Maicon Tobias, um dos nossos editores, falou sobre a Argentina e sobre a ausência de Kahneman, que poderia ser um defensor que desse uma tranquilidade talvez maior aí para a Argentina na Copa do Mundo. Eu sou o Maicon Tobias, não confunde meu nome, tá? O Maicon André é meu xará aqui da Grêmio-Pad. Creio eu que eu seja o caçula do grupo, tenho 16 anos e sou do Oeste Catarinense. Faço parte do projeto há um bom tempo, mas não edito com muita frequência. Comentando um pouquinho sobre o Walter Kahneman e a Argentina. A Argentina teve uma enorme perda com a não convocação do Kahneman, pois todos sabem do seu potencial. O seu destaque no São Lourenço da Argentina, a sua passagem pelo Atlas, que eu não poderia comentar muito, e sua incrível passagem pelo Grêmio. Seu primeiro ano conquistou uma Copa do Brasil, depois seguiu com Libertadores, disputou o Mundial em alto nível, a Recopa Sul-Americana, todos os campeonatos. É um zagueiro de altíssimo nível, de seleção. Então, a Argentina teve uma enorme perda ao não convocar ele. Só lamento, pois a Argentina tem um sério problema na defesa. Tanto seus zagueiros como seu goleiro costumam entregar os jogos, então foi uma enorme perda mesmo. Quem ganhou nessa história foi o próprio Grêmio. Brevemente comentando sobre o Arthur e o rumor de sua saída no meio da temporada para o Barcelona. Ao meu ver, devemos esperar a resposta da direção. Dybala, jogador argentino, nova geração destaque. Recentemente citou o Grêmio. Vários outros jogadores, como o alemão Klose, o próprio Cristiano Ronaldo citou o Grêmio várias vezes. Então os clubes estão se apropriando do nome do Grêmio. O Lucas Lima quer sair do Palmeiras. Possível destino Grêmio. No outro dia, Lucas Lima renova com o Palmeiras. Então os próprios clubes, dirigentes e afins, estão usando o nome da instituição, do clube Grêmio, para se promover. Então, antes do pronunciamento oficial do Grêmio, nós não devemos cair nessas barrigadas, digamos assim. E voltando ao assunto do Kahneman, é um baita zagueiro. E o Sampaoli está errando muito em fazer as panelinhas. Eles convocam só seus populares bruxos e não está levando em considerações ótimos jogadores, como Armani, que deveria ter jogado no gol, o próprio Kahneman de ser convocado, Banega, Dybala, que estavam no banco hoje contra a Croácia. Não podemos compreender isso. Assim como o próprio Tite, que decidiu por não convocar Marcelo Groi, Arthur, Luan, o próprio Maicon, por opção, creio eu, dos bruxos, do engenheiro, o que for. Mas os técnicos estão errando nesse quesito. Muitos rumores surgem. Possível vinda de Marinho para o Grêmio. Saídas de Luan, próprio Arthur, Douglas. Para mim não passam de rumores. Como eu já havia dito, devemos sempre esperar os pronunciamentos oficiais do clube. Todo ano, quando o Grêmio negocia um jogador, outro, creio eu, até melhor, entra para a posição. Podemos observar isso com atuais saídas. Início deste ano saiu o Wallace. Sua reposição foi ninguém menos que o Arthur. Também tivemos a perda de Pedro Rocha. Saiu Pedro Rocha, entrou o Everton. A imprensa costuma vender vários jogadores do Grêmio, vários por rumores. Pelo menos eu estou cansado de vários anos consecutivos ver saídas de jogadores, como Groi é vendido para o Galatasaray e sairá ao meio da temporada. Jeromel é vendido para o Palmeiras. Maicon planeja seu retorno ao São Paulo. Everton de saída para o futebol inglês. São rumores para causar crises dentro do clube. E as pessoas que creem nesses fatos estão querendo que abra a fábrica de suco framboesa e não que ela se feche, que os rumores terminam. A sequência ou não da Argentina na Copa do Mundo depende apenas do jogo amanhã entre Islândia e Nigéria. Eu estou torcendo para a Islândia, pois é um clube pequeno, um país pequeno e é um clube guerreiro. E clube guerreiro me
lembra o Grêmio. Bom, abraço pessoal, vou ficando por aqui e até uma próxima participação. Bom, eu tenho números para trazer, que a Argentina em 79 jogos de Copa do Mundo foi apenas a 11ª vez que ela sofreu 3 ou mais gols. Então são 11 jogos em 79, são poucos, mas são marcantes, né? Ninguém esquece. Inclusive a última derrota feia da Argentina em Copas foi o 4-0 para a Alemanha em 2010, nas quartas de final. 2 gols do Klose, um do Miller e um do Friedrich. E aí teve algumas derrotas por 3 gols para a Romênia em 94, 3-2, para o Brasil, 3-1 em 82. Então fica aí mais um, entrou hoje para a história mais um jogo que a Argentina sofreu 3 gols em Copa. E muito se comenta nessa questão da Argentina na Copa do Mundo, mas a Argentina já vem mal há tempo, né, pessoal? E já teve tempo pro técnico da Argentina organizar aquela seleção. A questão ali, isso na verdade é histórico da Argentina. A Argentina, por uma questão histórica, na minha visão, sempre teve esse problema defensivo. Faz grandes times, tem grandes nomes, mas não se organiza na questão defensiva. E quando se tem um jogador como Walter Kahneman, que inclusive nas redes sociais os gremistas enlouqueceram quando a Argentina tomou 3-0, porque tomou 3-0 sem convocar Walter Kahneman com aquela zaga terrível que eles têm, né? É uma situação que remete muito à questão do Walter, porque ele merecia estar nessa seleção. Eu já penso que não deu tempo do São Paulo arrumar a Argentina, por toda a questão histórica recente que a Argentina tem mesmo, tendo sido finalista, foi finalista, né, na última Copa, né, no Brasil, né? Só que tu pega a maior parte das seleções, elas têm longos trabalhos, né? Então, deu toda até aquela confusão na Espanha lá, mas aí quem assumiu era alguém que já estava dentro. Então, hoje em dia é muito importante ter essa continuidade de trabalho. E apenas um ano, né, e fora que sequência de problemas de Copa atrás de Copa, então eu acho que foi ter realmente tempo insuficiente para organizar a Argentina para essa Copa. Mas a Argentina organizada para essa Copa, um ano para um técnico trabalhar, na minha opinião, é tempo suficiente para ver que aquele determinado jogador não tem capacidade de atuar. Nós não precisamos de um ano para avaliar se um jogador tem capacidade ou não de jogar num clube de futebol, numa seleção. O técnico, que é um profissional na área, tem que ter mais capacidade ainda nesse sentido e já buscar alternativas, né? E existiam alternativas, só que não foram utilizadas. Ele na verdade, insistiu no erro por um bom tempo. Não só ele, o antecessor dele foi a mesma situação. A Argentina deste ano, ela me lembra muito o Brasil de 2006, né? Um monte de craque que nos seus clubes fazem muito sucesso e chega lá na hora, se junta todo mundo, dá um monte de nada. A gente tem ali o Messi, que não jogou nada, Di Maria, entre outros, que, nossa, parece que não são os mesmos jogadores do clube. O Di Maria que ficou no banco os 90 minutos e aí a gente se questiona, né? Pô, será que não dava pra colocar o Di Maria? Porque olha só, quando tava 0-0, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Pérez teve uma chance de gol que ele errou-se um gol feito. Depois, quando estava 1-0, aos 19 do segundo, de novo, o Pérez teve uma chance, ele podia ter batido um pouquinho melhor na bola. Então, se fosse o Di Maria, eu sei que no futebol não existe o se, mas no lugar do Pérez, um Di Maria, daqui a pouco poderia ter feito a história do jogo completamente diferente. Mas eu na minha visão, o problema foi defensivo, não foi ofensivo. Na verdade, teve diversas chances de gol ali que não entraram, mas se nós analisarmos 3-0, ninguém toma 3-0 sem problemas defensivos, né? E o pior é olhar para o banco da seleção argentina e pelos convocados, eu não vejo uma solução para o próximo jogo, para ganhar o jogo e se porventura tiver o milagre de se classificar para o prosseguimento da competição, porque depois é mata-mata, vai tomar outro 3-0, tá em casa, daí não tem nem por que continuar na competição. É impressionante como um gol desestrutura totalmente o time, né? O goleiro deu aquela entregada ali e acabou a Argentina em campo. O jogo estava equilibrado até então, um pouco de ataque de um lado, um pouco do outro, mas tomaram aquele gol com aquela entregada do goleiro e, nossa senhora, me lembrou o Klemer nos tempos do Inter, que dava umas entregadas assim. Foi como o Liverpool e o Real Madrid esse ano também, né? Que aconteceu aquela lambança do goleiro e depois outras mais ou menos e também foi goleado. E a Argentina dominou praticamente o jogo no primeiro tempo ali, 58% de posse de bola, 505 passes contra 370 da Croácia. Então, como o Diego falou, se tivesse uma zaga melhor,
não teria sofrido os gols, e se tivesse talvez o Di Maria, teria feito pelo menos um, e teria sido um 1-0 aí sofrido, mas pelo menos teria vencido. Não que eu esteja preocupado com a vitória da Argentina, né? Eu queria comentar ali uma coisa a respeito da Argentina. O Messi como capitão da Argentina, pessoal, não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu, mas eu acho que o Messi, toda a Copa do Mundo que ele vai para fazer essa participação pela Argentina, é uma pressão muito grande sobre ele, né? Por ser o jogador melhor do mundo 5 vezes, porque a Argentina não ganha um título desde 1993, já são lá 25 anos. Então a pressão muito grande e normalmente quando você olha para a torcida ou em Copas anteriores que você olhava para Casa Mata, você tinha o Maradona, né? Maradona que ganhou a Copa do Mundo sozinho para a Argentina, bem dizer. Então o Messi ele sempre entra nessas Copas pressionado, e eu não vejo que ele tem um perfil de ser um capitão de uma equipe. Ele é o jogador diferenciado, é o cara que faz aquela bola mágica pro companheiro ficar na cara do gol, que faz os gols também, como naquela Copa anterior lá, a Copa aqui no Brasil, que ele driblava vários jogadores e fez gol e decidiu jogos pra Argentina, mas é um jogador que não dá pra você acreditar que ele vai fazer essa mágica sempre, e eu acho que ele se sente pressionado, e nessa Copa, você olha pra ele, pro semblante dele, é um semblante carregado de alguém que tá sendo pressionado e não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Ele sabe que precisa dar conta de uma seleção, de uma participação de um país em uma Copa, mas ele sozinho não consegue fazer isso. Talvez ele tá arrependido de não ter se aposentado da seleção, que ele já tinha se aposentado. Exatamente. Né? Isso aí, eu acho que ele tá arrependido de não ter ido pra seleção da Espanha, isso sim. Teria sido... É que na verdade, assim, ó, o que eu analiso? Parem pra analisar se daqui a pouco não tem, dentro desse espectro do Messi, não tem essa situação. Por que o Messi... o Messi tá tudo em cima do Messi, porque o Messi é que tem que decidir. Mas se nós analisarmos nomes da seleção argentina, é capaz de alguém, um ou outro, dizer que a seleção argentina tem melhores nomes que a seleção brasileira, que a seleção da Alemanha, que diversas seleções do futebol brasileiro, futebol mundial. Então, se nós analisarmos por nome, olha o banco que tem a seleção argentina também, em questão, é que simplesmente do meio pra frente, né? Mas analisando isso, por que o Messi, então, tem a carga em cima dele, ele tem que decidir? Porque simplesmente nós temos uma situação em que em um ponto tu tá decidindo e lá atrás eles estão entregando. Então tu tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Nós já tivemos essa situação até no Grêmio, que se você analisar alguns anos anteriores aí, de o ataque fazendo gol, mas a defesa tomando gol. Então é aquela coisa, tem que estar sempre correndo atrás do placar. Eu não sei se vocês lembram, principalmente ali no período de 2015, um pouquinho antes, tinha aquela situação do Grêmio sempre sair perdendo, então sempre tinha que buscar o resultado, né? Então era uma coisa que cansava muito o elenco. E daqui a pouco, cara, a Argentina é a mesma situação. Por que o Messi tem que decidir? Porque tem sempre lá atrás alguém entregando, ou é o goleiro, ou é o zagueiro, ou é o lateral, não importa. A defesa da Argentina tem os seus problemas, esses problemas não vêm de hoje. A Argentina teve tempo para organizar isso, principalmente depois do desastre que foi as eliminatórias, e simplesmente tinha as opções aí no futebol sul-americano mesmo, só que a minha opinião é, a seleção argentina contrata quem se veste melhor, quem se veste com a roupinha de melhor marca, quem tá no melhor mercado, então é questão muito status. Eu acho que é por isso que o Kahneman não foi convocado, porque enquanto um vai lá pra Cancún, pra Paris, tirar as férias, o Kahneman estaria ajudando os amigos a fazer mudanças. Mas eu acho que a questão do Kahneman entra na mesma questão de outros jogadores do Grêmio, que acabaram sendo preteridos por outros jogadores que estavam um nível abaixo, mas jogando na Europa, né? Então você tem no Grêmio Marcelo Groi, você tem Luan, você tem Arthur, jogadores que poderiam estar nessa lista, mesmo que fosse para banco, que tem qualidade melhor, só que por conta de é um clube nacional, eu imagino que tenha sido isso, porque levaram apenas um jogador do Grêmio e 2 jogadores do Corinthians, né? E nós temos 20 times na Série A. Tudo bem que você pega alguns times que tem jogadores que têm condições de jogar numa seleção, mas você pega uma seleção de 20 e poucos jogadores e você tem 3 a nível nacional só, jogadores nacionais. Então essa questão de tá na Europa, tem um nível melhor, me parece que, na minha opinião, é um erro, esse tipo de concepção, que não necessariamente que o jogador tá na Europa, ele tem mais qualidade, mas parece que é uma coisa meio que acontece sempre, assim, uma coisa recorrente na seleção brasileira, isso. E em outras seleções. Mas a diferença de qualidade é aí que tá. Eu também noto isso na seleção brasileira, e todas as seleções, na verdade, é uma questão nossa, mesmo do futebol sul-americano. Mas essa situação, se nós pararmos para analisar, o que não foi do Grêmio para a seleção brasileira, não destoava tanto do que não foi do Grêmio para a seleção argentina, por exemplo. Essa diferença
diferença é que é gritante. Olha a qualidade. A atuação foi ridícula da defesa da Argentina. E o Kahneman tá aí, né? O Kahneman tá aí dando sopa, levantando taça, já ganhou 2 Libertadores, é um jogador novo, mas oportunidade... Eu não peço pro jogador do Grêmio, por uma questão de clubismo, que seja convocado para jogar e entrar, mas pelo menos banco, né? Pelo menos banco naquela seleção argentina o Kahneman tem. Não foi chamado nenhuma vez também, né? Não foi nem testado. Não ficou banco nem amistoso. Eu acho que nem pra reserva. Eu acredito que ele poderia ser o titular do time ali ao invés de reserva. E outra coisa, né? Eu queria fazer uma observação com relação ao grupo da Argentina na Copa do Mundo. Você olha por um grupo que tem Croácia, Islândia, Nigéria. Olha, eu lembro que a Argentina tomou 6-1 na pré-Copa pra Espanha. Eu lembro que a Argentina nas eliminatórias foi capenga. Inclusive, eu acho que tinha outras seleções que tinham mais condições de ir pra Copa, que eu acho que foi um crime. Por exemplo, a seleção do Chile ficar de fora da Copa do Mundo. Mas a Argentina, a gente via que ela tava meio fraca já, enfraquecida. Só que você olha pro grupo da Argentina, qualquer bolão que você for apostar, você vai colocar a Argentina em primeira desse grupo. Talvez, né, disputando ali com a Croácia e tal, mas o 3-0 ficou muito nítido, assim, a diferença, né, do time da Croácia com Modric, que é um jogador, pra mim, excepcional, assim, um dos melhores dessa Copa. É jogador como o Rakitic também. Então, é uma seleção boa, mas a Argentina é a Argentina, né, tem o peso da camisa. E outra coisa, no jogo de hoje, a Argentina tomou aquele gol bobo, né, com uma falha bizonha do goleiro, mas quando você tá jogando em baixo nível técnico, quando você tá devendo, você não pode se expor da forma também que a Argentina se expôs, porque você olha ali agora, a Argentina tá com um saldo de -3. Se a Argentina tivesse perdido de 1-0, eu imagino, só fazendo uma projeção rápida aqui, né, amanhã tem o jogo da Nigéria com a Islândia. A Nigéria eu acredito que vai ganhar da Islândia, salvo, né, mais uma zebra, porque essa Copa também tá sendo a Copa das Zebras aí, né. A Nigéria ganhando, ela vai pra 3 pontos, vai ficar a Croácia com 6 já classificada, a Argentina vai disputar com as outras duas, então a Nigéria vai ter 3, a Argentina 1 e a Islândia 1. Na última rodada, a Islândia vai jogar com a Croácia e a Nigéria com a Argentina. Pensando nessa projeção, a Nigéria estaria com 3, a Argentina com 1. A Argentina ganhando da Nigéria tá classificada. Só que agora nós temos essa questão da Islândia, né? A Islândia também tá no páreo e pode ser que o saldo de gols tire a Argentina da Copa. Então eu fico pensando, poxa, eu tô perdendo de 1-0 hoje. Pego e me lanço ao ataque e corro o risco de tomar o 3-0 ou 4-0 e já ficar fora da Copa no saldo de gols? Ou eu sei que eu tô devendo, que o futebol tá fraco, mas eu poderia ir pra última rodada com muito mais chance se eu não tivesse tomado 3-0 hoje, né? Michael, eu concordo assim com essas coisas que tu falou, até por isso que eu falei a questão que eu achei que o São Paulo não teve tempo, ele foi o terceiro técnico nesse ciclo de Copa do Mundo da Argentina. Isso é muito treinador num ciclo de Copa do Mundo, né? Então há muitas situações que a gente não tem ideia do que são para estar atrapalhando tanto a Argentina assim. O técnico a gente já sabe que não é, porque é o terceiro, e os outros dois que estavam não apresentaram o resultado, né? E por algumas declarações que eu vi por cima, deu a entender que o grupo está longe de estar na mão, né? Então, quando tu fica, né, nessa trocando de técnico o tempo inteiro, pode ser um baita treinador, vai ser muito difícil tu conseguir fechar esse grupo, independente se levou Kahneman ou seja lá quem for, mas tu fechar esse grupo para tu chegar bem numa Copa do Mundo. Então, para mim, um dos grandes problemas da Argentina, além dos que a gente não sabe, é essa questão de estar trocando frequentemente de treinador. Só para fechar a projeção do grupo ali, né? Se a Islândia, por acaso, vencer a Nigéria e perder para a Croácia, né? Que é o que a gente espera, a Argentina vai ter que golear a Nigéria. Por isso que o que o Maicon falou ali é muito importante, porque se a Islândia vence a Nigéria, a Argentina é obrigada a golear a Nigéria para depois conseguir classificar com o mesmo número de pontos da Islândia, só que se classificar no saldo. E assim como foi difícil se classificar para a Copa, né? Todos lembram que a Argentina só se classificou no finalzinho ali. Então tá complicada a situação para os hermanos. O meu pitaco é que a Nigéria vence a Islândia, né? E aí a Argentina vence a Nigéria, a Croácia vence a Islândia e a Argentina acaba na bacia das almas, assim, né? Ainda se classificar. No apagar das luzes, ainda acho que a Argentina vai se safar. Pois é, tô com essa projeção aí também. Mas na próxima fase ela cai. Com esse futebol, ela cai na primeira fase. Que vai pegar daí um time que classifica em primeiro, né? E daí os times que classificam em primeiro provavelmente vão dar muito mais dificuldade pra Argentina, né? Vai ser a França, né? No princípio. E é legal lembrar
lembrar a última vez que a Argentina não passou da primeira fase. Foi na Copa de 2002. Num grupo que tinha Nigéria. Ó. Foi uma Copa que... 2002, né? Foi a Copa que já começou com a zebra da França, né? E Senegal, né? Sim, dia 31 de maio. Próximo assunto, a gente podia falar um pouquinho mais de Copa do Mundo, né? Que a gente ficou de debater os grupos, né? Quem passa, vamos debater os grupos. Legal. Vamos grupo a grupo, debatendo quem a gente acha que classifica? Vamos lá? Grupo A. Quem vocês acham que se classifica? Tá definido já, né? Esse tá definido. Não tem, né? Já tá duas vitórias para A definição ali é pra ver quem vai ser primeiro do grupo, porque o jogo é confronto direto Uruguai e Rússia, né? Eu acho que vai dar um empatezinho e como a Rússia tem um saldo melhor, a Rússia vai ficar em primeiro. Vai dar um empate maroto entre os dois. Eu acho que vai ser um 5-0 pro Uruguai e vai ser o campeão, né? Fazer o quê, né? É a única seleção campeão do grupo, né, Diego? Pensa qual é a única seleção que não tá fazendo vexame da América do Sul, é só o Uruguai. Eu, pra destoar, digo que a Rússia vence o Uruguai. Vamos pro grupo B de Espanha, Portugal, Irã e Marrocos. Espanha e Portugal passam brincando, né? Não tem, acho que tá definido tem isso. Muito aqui. O Irã não vai dar dificuldade pro Portugal nessa última rodada, né? Eu acho que Portugal classifica e a Espanha vai pegar o Marrocos, que já tá eliminado, também não vai ter dificuldade. Quem será que passa em primeiro aí? Só não classifica Espanha e Portugal se Irã vencer Portugal. É a única chance. Portugal, Espanha classifica em primeiro. Eu acho que Portugal vai se poupar um pouquinho aí pra próxima fase já, porque a Espanha com certeza vai ganhar do Marrocos, então eles vão conseguir um empatezinho com o Irã aí e vai classificar em segundo Portugal. A Espanha passa em primeiro. Grupo C, França, Dinamarca, Austrália e Peru. França já classificada. França em primeiro e Dinamarca em segundo. Mesma coisa. Até acho que daqui a pouco vai sair um empate entre Dinamarca e França ali pra ficar tudo na paz. Eu acho que o capitão da Austrália, que foi quem marcou o gol de pênalti hoje, ele só fez gols de pênaltis até hoje em Copa do Mundo, e é a segunda Copa do Mundo que ele joga. Vamos para o grupo E, já que o grupo D eu ia comentar no grupo C que o Peru, que já tá eliminado com 2 derrotas, né, com certeza vai se doar um pouquinho mais nessa última rodada pra não ficar uma imagem tão ruim dessa Copa pra eles, já que eles tantos anos sem participar, acho que 36 anos, né, então eu acredito que eles vão ganhar essa partida contra a Austrália e mesmo a Dinamarca perdendo pra França na última rodada, a Dinamarca vai classificar, mas vai classificar em segundo, né. Minha opinião, não sei nem o que Peru tá fazendo nessa Copa do Mundo, mas tudo bem, né, devia ter ido o Chile pelo menos pra fazer, o Chile pelo menos sem camisa, né. Tá na cota, né, entrou junto com o Panamá na cota, hein. É pela questão de camisa que eu acho perigoso a Argentina se classificar, porque quando o bicho pega, eles começam a incomodar, né. Sim, e do grupo D ali a gente já comentou, mas a gente podia falar quem é que vai se classificar, não sei se aqui o pessoal acredita na Argentina ou não. Como a Croácia já tá classificada e a gente disse na questão da... Acho que a gente já falou, né, na questão da Argentina ou não. Eu não sei se todo mundo concorda que a Argentina se classifica, eu acho que se classifica. Eu acho que classifica. Eu acho que o jogo-chave eu acho que é Nigéria e Islândia, dependendo do que acontecer nesse jogo, a Argentina pode estar fora já. Escrevam aí, Islândia vai vencer a Nigéria e a Argentina não vai conseguir golear a Nigéria, a Argentina fora. E a Islândia classificada em segundo, uma grande zebra aí, eu acho que é a maior zebra das últimas 4 ou 5 Copas, eu acredito. Mas eu acho mais fácil a Islândia se classificar que a Nigéria. Vamos deixar o grupo do Brasil pro final ou já vamos falar agora? Podemos deixar pro final, né? Vamos deixar o grupo principal pro final. Vamos pro grupo F de Suécia, México, Alemanha e Coreia do Sul. Alemanha que não tem ponto ainda. Agora a gente já tá chegando em grupos que tem só uma rodada, né? Já fica mais difícil de projetar já. Mas a minha projeção é Alemanha em primeiro e México em segundo. Eu vou contigo. Não, eu vou com Alemanha em segundo e México em primeiro. Daí tu mata o Brasil. Eu acho que a Alemanha tá fora já. Vou explicar por quê, então, já que vocês fizeram um silêncio ensurdecedor aí. A Alemanha vai empatar com a Suécia. Então a Suécia vai para 4 pontos, a Alemanha para 1 ponto. O México acho que ganha da Coreia do Sul. Então o México vai para 6 e já vai ficar classificado. Na última rodada, a Alemanha vai estar com 1 ponto e a Suécia com 4. A Suécia vai empatar com o México e vai mandar a Alemanha para casa. Boa teoria, hein? Previsão. Boa teoria. O jogo-chave é Suécia... O jogo-chave é Suécia e Alemanha. Se der empate, a Alemanha tá fora, na minha opinião. Adorei, hein, Michael? Gostei dessa. Show do Brasil, né? Porque enfrentamento seria com o Brasil, acredito eu. Então vai dar Brasil e Suécia, na minha teoria. Vivendo uma final de Copa do Mundo. O grupo G tem Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. Quem passa? Que grupinho sofrível, hein? Bélgica é o melhor do grupo aí. Cara, os jogos estão sendo horríveis. Acho que a Bélgica salvou o jogo da Bélgica, e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra, tranquilo. Bélgica e Inglaterra. A dúvida é a ordem. Eu acho que vai a Bélgica em primeiro, porque tem um
um futebol um pouquinho melhor, mas tanto se falou na Bélgica, né, mas eu não vi grande coisa, não. Eu acho que a Inglaterra passa primeiro. É a última rodada, né? Inglaterra e Bélgica, né? Então, provavelmente os dois vão chegar com 6 pontos. Eu acho que a única coisa que a Inglaterra fez pelo futebol foi inventar o futebol, porque, olha, as seleções da Inglaterra, pra mim, são muito fracas. Eu vi bons pedaços do jogo na Inglaterra ali com a Tunísia. A Inglaterra não era pra ter ganhado aquele jogo ali. Ganhou no finalzinho, inclusive, né? Não, mas sabe o que eu acho que seria importante? E isso eu acho uma questão até que... Só que nunca vai acontecer, mas deveria acontecer. Não devia ser seleção da Inglaterra, devia ser a seleção da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Do Reino Unido ali, junta tudo que tem, porque talvez consiga fazer alguma coisa que preste. Daí o Bale vai conseguir jogar uma Copa do Mundo, né? Porque o País de Gales nunca vai classificar de novo pra uma Copa. O Gareth Bale lá do Real Madrid, ele é galês, né? Então o País de Gales, sim. Eu acredito que nunca mais vai pra uma Copa do Mundo, dificilmente ele vai jogar uma. Ele tá torcendo pra que o Reino Unido jogue uma Copa. Não, mas é isso que eu digo, se o Reino Unido, se fizesse em Reino Unido, uma seleção do Reino Unido, junta aí alguma coisa boa que tem ali, né? Irlanda do Norte, País de Gales, até Escócia, porque assim, se for analisar olha o futebol inglês, o campeonato inglês em si é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião. E olha só... Mas não é feito por jogadores, não é feito por jogadores ingleses, né? Sim, não é feito por jogadores ingleses, mas tem jogadores ingleses dentro do campeonato também. Então, assim, é uma situação que eu acho que daqui a pouco fazendo seleção do Reino Unido, a coisa dava uma engrenada, né? Pelo menos tinha o Bale dentro da seleção. Só aí o nome seria Grã-Bretanha, não Reino Unido. Aí que tá. Não sei como é que se chamaria, mas eu acho que seria importante. A esperança do Bale, eu acho que não é nem essa, né? A esperança é 2026, quando ele vai estar com 36 anos e a gente vai ter 48 seleções, né? Na Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá. Daí vai classificar até a Samoa Americana, talvez. Vai se classificar até a República Rio Grandense. A República Juliana fica por ali, talvez. Vamos do grupo H? Senegal, Japão, Polônia e Colômbia. Pra mim, Japão e Colômbia. Isso é difícil, hein? Eu fiz um silêncio aqui porque pra mim, antes de começar esse grupo, a Colômbia era o melhor dos 4 e a Polônia em segundo. E eu tô vendo a tabela aqui, o Japão e Senegal estão em primeiro e em segundo. Então, esse grupo tá difícil. Senegal mostrou que não veio pra brincadeira, né? O cara tava fora do campo, esperando pra entrar, entrou e fez o gol, né? Então, eles estão ligados. O Japão deu muita sorte no jogo. Nossa, que aquela mão salvadora do zagueiro colombiano botou tudo a perder, né? Deu ameaças, né? Ameaças de morte na Colômbia. A polícia tá investigando aí pra que não seja mais um caso igual aquele do Escobar 94, em 94. Né? Colômbia perdeu o jogo com 3 minutos, né? Porque com a expulsão mudou completamente o time, né? Então, talvez com 11 contra 11 a Colômbia teria ganhado esse jogo do Japão. Hein? Eu acho que a Colômbia ganha os 2 próximos jogos. O Japão, daqui a pouco um empatezinho e uma vitória. Pra mim é Colômbia e Japão, e a Colômbia encabeça a chave. Pra mim, Japão em primeiro e Colômbia em segundo. Eu vou acompanhar o Vitor. Japão em primeiro, Colômbia em segundo. Minha dúvida é Senegal e Colômbia ali. Eu não sei quem que vai ficar com a outra vaga, porque uma das vagas pra mim é do Japão. Japão favorito aí pro pessoal. O Rafael chegou a falar a opção dele, hein? Eu sou Senegal, não tem. Os caras estão muito bem. E eu quero recordar 2002, aquela seleção maravilhosa. Aquela seleção de 2002 de Senegal, que só não ficou mais famosa ainda pelo que fez naquela Copa, porque tinha uma outra que também era uma zebraça e foi mais longe, né? Que foi a seleção da Turquia. Eu lembro que até as quartas de final, acho que foi Turquia e Senegal, né? E a Turquia conseguiu uma classificação no finalzinho lá e foi pra semi, perdeu pro Brasil, e o Brasil foi campeão naquela Copa contra a Alemanha, né? Uma coisa que eu não consigo entender até hoje é como a Turquia não consegue formar uma boa seleção com o pessoal apaixonado por futebol que é lá. Lá é uma loucura. E eles não conseguiram. Claro que é uma questão também, se nós formos analisar no Egito também tem uma torcida muito frenética e tudo mais, mas poderia pelo menos figurar ali entre umas seleções um pouquinho mais destacadas, né? Aconteceu isso apenas em 2002 mesmo, né? Que eles foram até a semifinal, né? E perderam pro Brasil 1-0. Eu acho que o grande problema dessas seleções europeias é o mercado do futebol deles está aberto para jogar tanto estrangeiro ao mesmo tempo e acaba que os locais não despontam, acabam desistindo
desistindo de concorrer e acaba o clube é muito forte, mas a seleção não chega nem perto. Que é o caso da Inglaterra que a gente tá falando aí, né? A Inglaterra é exatamente isso. Se você pegar os times, você vai ter pouquíssimos jogadores que são de origem inglesa. E daí quando você vai montar a seleção, ele fica completamente enfraquecido, né? Vamos para o grupo do Brasil? Vamos lá. É um grupo do Brasil, o grupo com Sérvia, Suíça e Costa Rica. Quem passa e o que o Brasil vai fazer nessa Copa aí de bom? O Brasil passa em primeiro, seguido da Suíça. Vou contigo, Júnior. Eu vou de Brasil e Sérvia. Eu aposto em Brasil e Suíça também, porque a Suíça... Porque a gente acompanhando a Suíça de outras Copas também, a Suíça é aquele time que sempre incomoda, né? Então eu acredito que pelo menos para a segunda fase eles vão passar. Me lembro muito bem daquele jogo da Suíça com a Espanha, né? Que foi o único jogo que a Espanha na Copa 2010, quando foi campeã, perdeu, que foi na estreia, perdeu para a Suíça. Que a Suíça é um estilo de jogo que eles jogam fechadinho, né? Por uma bola, e às vezes dá certo, né? Na maioria das vezes eu diria que dá certo. Então eu acho que a Sérvia e Costa Rica não vão dar nenhuma dificuldade aí para a classificação da Suíça. Mas o Brasil passa em primeiro. E Brasil e Suíça, na minha opinião, né, classificam, mas tudo vai depender do jogo amanhã de tarde, né? Sérvia e Suíça. Se a Sérvia vencer, aí meu palpite cai por água abaixo. Aí fica difícil a Sérvia não passar. Acho que não teria nem como. Não, ganhou 2 partidas, tá classificado, né? Na verdade, eu digo uma coisa. A Sérvia tem 3 pontos porque enfrentou a Costa Rica, né? Que eu acho que vai ser o saco de pancadas do grupo. Mas eu acho que de agora em diante eles não ganham mais. Alguém tem mais algum palpite do Brasil nessa fase de grupos ainda? Eu tô nervoso pro jogo de amanhã, então eu tô tentando não falar muito do Brasil. Mas vamos já fazer uma introdução nos gremistas dessa Copa, né? Na seleção brasileira a gente tem o Jeromel, que joga no Grêmio, tem o Cássio, ex-Grêmio, Douglas Costa, ex-Grêmio, além do Tite, também ex-Grêmio. Inclusive na estreia do Brasil nessa Copa, ela caiu num dia importante pro Grêmio e pro Tite, né? O aniversário de 17 anos do Tetra da Copa do Brasil, que foi também dia 17 de junho, só que de 2001, né? E agora o Tite estreou como treinador em uma Copa no mesmo dia 17 de junho, mas de 2018. Aniversário do Zinho, né? Que foi jogador importante naquela conquista, foi tetracampeão do mundo em 94. Exatamente. E já que tu citou em datas importantes, a gente pode adiantar a data importante que é para os gremistas. Para alguns gremistas, não, talvez não para todos, mas é uma tristeza grande para os colorados. Dia 20 de junho, na verdade, né? Fez 19 anos, né? Isso. Ontem fez 19 anos, então, daquela grande final do Campeonato Gaúcho de 99, que o Ronaldinho fez aqueles dribles para cima do Dunga, depois fez o gol e com aquela atuação convenceu o Vanderlei Luxemburgo a convocá-lo para a seleção brasileira, e aí o resto da história a gente já sabe, né? Alguém vai falar mais alguma coisa sobre gremistas que estão na seleção brasileira? Esperança no Douglas Costa, alguma coisa assim? Eu acho que nenhum dos gremistas da seleção brasileira, nem os que já jogaram, nem os que ainda são do Grêmio, como o Jeromel, vão jogar essa Copa, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu acho que o único gremista que vai jogar essa Copa é o Mário Fernandes. Eu também acho. Porque o Mário Fernandes, pela seleção da Rússia, ele é titular, né? Já o Cebola Rodrigues, né, que mal jogou aqui, mas como passou por aqui, a gente considera, que tá na seleção uruguaia, ele é banco, né? E os jogadores... Mas vem jogando, o Cebola. Não, ontem ele entrou de titular, mas ele saiu no meio do jogo. Mas eu digo, ele não é titular ou ele é titular daquela seleção? Ele é titular. Isso eu não sabia. Ele começou pelo menos a última partida de titular. De certa forma é um jogador importante. A primeira ele foi banco e ontem foi titular. Eu imagino eu acredito que ele não seja o titular, né? Claro, só vai quem saber o técnico, né? Mas eu acredito que ele é opção para entrar no jogo e tudo. O De Arrascaeta foi quem saiu. O De Arrascaeta, que é o cara que, que é o titular, na minha opinião. Isso, o camisa 10 e tal. E ele que não jogou ontem para jogar o Cebola. Eu acho que o Douglas Costa vai ser importante nessa Copa do Mundo aí pro Brasil. Ele fez falta, né, no jogo contra a Suíça, porque faltou aquele cara para cortar ali a zaga suíça, então ele vai jogar, eu também concordo. A verdade é que quem fez falta foi o Arthur nesse time. O Arthur é o cara desse time. O Luan não? Não, o Luan não é o Arthur. Eu gosto do Luan, tudo, mas o Arthur é mais jogador. Se o Luan, nos últimos meses desse ano, antes da convocação,
se ele tivesse naquela pegada que ele estava quando ele entrou na seleção olímpica, será que esse e o Luan, ele seria importante na seleção brasileira? O Luan seria importante, assim como o Jeromel, o Kahneman e o Groy, na minha opinião. Todos eles, se fossem convocados, não seria nenhum exagero. Só que eu vejo que o Arthur seria mais importante. O Arthur tem cancha para jogar na seleção brasileira, tem capacidade de jogar, não que o Luan não tenha, mas o Arthur é destacado, na minha opinião, tanto é que foi contratado pelo Barcelona e nós já sabemos o que está acontecendo, né, nos bastidores. O Mário Fernandes teria a entregar mais futebol do que o Fagner vai entregar contra a Costa Rica? Sem dúvida. Possivelmente seria um dos convocados se não tivesse optado pela nacionalidade russa. Mas aí entra aquele ponto, né? Olha o que aconteceu. Será que ele seria convocado mesmo? Porque olha o que a gente tem de qualidade que não é convocado. Por exemplo, o Groy deveria estar nessa seleção. Então, assim, eu acho que daqui a pouco essa opção dele, até assim como a do Diego Costa, né? Daqui a pouco foi inteligente, porque o que tem de jogador de qualidade que muitas vezes não é convocado, daqui a pouco vai lá, a seleção só usa uma vez para que o jogador não possa atuar por outra e depois nem chama mais. E o Mário Fernandes vai ser titular da seleção russa até o dia que ele parar de jogar futebol, na minha opinião. Imagine o que seria a Espanha com o Messi, né? Como foi citado. Né? Sim, mas eu digo assim, imagina se esses jogadores, alguns dos que não foram convocados pela Argentina, porque não foi só o Walter Kahneman, que para muitos foi um absurdo não ter ido para a Copa. Se esses outros jogadores estivessem jogando por qualquer outra seleção, pela seleção do Uruguai, pela seleção da Espanha, citando aí as seleções que têm mais afinidade, vamos dizer, com o território argentino ali, né? Porque ele seria titular até na seleção brasileira, muitos jogadores que não foram convocados. Então é destacar, muitas vezes o jogador escolhe jogar para uma outra seleção de um país que não é o dele, porque sabe que não vai ter oportunidade, né? Bom, eu sei que a gente já falou da Brasil e Costa Rica, né? Mas eu lembrei agora que eu tenho os números aqui, são 10 partidas, 9 vitórias do Brasil e só uma da Costa Rica. E é o terceiro jogo em Copas do Mundo. Os outros dois o Brasil venceu, é claro. Maicon, tens a lista dos jogadores que estavam no Grêmio e disputaram Copas do Mundo? Temos sim, Victor. Nós temos uma lista. O Jeromel é o 8º jogador do Grêmio a ser convocado para a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Então o primeiro representante nosso na seleção foi em 66. O Alcindo Bugre disputou pela Copa de 66 pela seleção. O Everaldo, em 70, ele foi titular, inclusive, do time, né, na maioria das partidas. Foi um jogador aí que teve um grande destaque a nível de seleção. Em 82, o Grêmio levou 2 representantes, foi o Batista. Inclusive, o Batista ele tinha jogado no rival muito mais temporadas, né? Em 81, ele foi para o Grêmio e em 82 ele já foi para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Enquanto ele jogou em outro clube, ele não teve passagem pela seleção brasileira. O Paulo Isidoro também em 82 disputou a Copa. Em 86, o 5º gremista a disputar a Copa foi o Valdo. Daí nós ficamos um período de tempo sem ter jogadores do Grêmio vestindo a amarelinha, né, nas Copas do Mundo. Isso só voltou a acontecer em 2002 com Anderson Polga e Luizão. Luizão que teve uma passagem bem pequena pelo Grêmio, né? E agora em 2018 também, né? Então 16 anos depois a gente tem mais um representante que é o Jeromito. A gente tem aí 3 que foram campeões mundiais, né? O Everaldo em 70 e isso fez com que o Grêmio homenageasse ele e colocasse aquela estrela dourada na bandeira, né? E também tivemos o Polga e o Luizão que foram campeões em 2002 e o técnico, né? O muito gremista Filipão, né? E até um comentário interessante aí, fazendo uma associação com um comparativo com o lado vermelho da força, né? Eles também tiveram 8 jogadores, agora a gente empatou essa relação, tiveram 8 jogadores convocados, mas diferente dos gremistas aqui, nenhum ajudou a levantar a taça. Foi mais ou menos o que está acontecendo com eles aí desde 2011, nada de taças. Fazer o que, né, pessoal? Essa força rubra aí tá meia fraca. Não dá pra chamar de força, né? Não, o pior é que ainda são azarões, né? Porque em 50 perderam pro Uruguai e em 82, naquela seleção espetacular que o Brasil teve, não conseguiram ajudar. 82 foi que a gente perdeu pra Itália? Isso. Os colorados não podem ver um azul que treme. Que treme. Ô, Victor. O azul do Uruguai também.
também, né? Azul, Uruguai, pois é, perdeu. Viu a Celeste de 50 e 90 pra Argentina. Em 50, que era o azul celeste, então eles tremeram completamente, né? Tinha 2 em campo. 90 não foi pra Argentina que o Brasil perdeu? Foi. Canidia. Exatamente, gol do Canidia. Se levar Colorado e o Brasil enfrentar uma Celeste ou uma seleção que assume o azul, que é o caso da Itália, o Brasil não passa. Não é fácil. Ainda bem que não foi nenhum Colorado dessa vez. Não, e o problema só é que o que tá lá, que tomou 5, não jogou contra o azul, eu acho, né? Até agora jogou. Não, até agora não. Esse é o problema. E vai jogar. Medo. Pessoal, eu queria trazer um outro dado aqui que eu achei muito legal a respeito de jogadores do Grêmio que disputaram Copas, porque tem outros casos, né? Tem casos de jogadores que foram para a seleção após a passagem pelo Grêmio e tem 2 casos que foi antes da passagem pelo Grêmio que eles tinham disputado a Copa do Mundo. Mas o Grêmio teve um total de 43 jogadores com passagem pelo Grêmio que disputaram Copas. Eu contaria 42, porque tem o caso do Maicon também, que o Maicon foi um jogador de base, né? Categoria de base do Grêmio, que na verdade ele fez carreira aqui no Brasil, ele começou pelo Criciúma profissionalmente, né? E nunca jogou no time principal do Grêmio, mas disputou a Copa do Mundo pela seleção. E desses 43 jogadores que vestiram a camisa do Grêmio e jogaram Copas, são de 6 nacionalidades diferentes, né? Então nós temos aqui, ó, pela seleção brasileira, um total de 34 jogadores, 35 se nós considerarmos o Maicon da base. Da seleção chilena, o Vargas, em 2014, participou da Copa. O Balói, que está participando da Copa agora em 2018 pela seleção do Panamá, foi reserva aí na primeira partida do Panamá. O Arce e o Rivarola, que jogaram pela seleção paraguaia na Copa de 98. Temos o Mário Fernandes, também representante na Copa atual, né? O Mário Fernandes se naturalizou russo e está disputando pela seleção anfitriã, né? A seleção da Rússia, a Copa de 2018. Temos também 3 jogadores uruguaios que jogaram pelo Grêmio e jogaram pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. O Ancheta em 70, o De Leon em 90 e o Christian Rodrigues na Copa de 2010. Maicon, o teu xará, ele disputou a Copa de 2010 e de 2014. Além do Vargas, tivemos então o Bocejur também, que disputou a Copa do Mundo, e o Bocejur jogou a Copa de 2014, a Copa aqui no Brasil, pelo Chile. Então, dos brasileiros, vai ser um total, então, atualizando, né, 33 jogadores, 34 se considerar o Maicon. Segundo o levantamento da Grêmio Pad, o Grêmio enfrentou 54 vezes seleções, entre elas seleções que estão nesta Copa do Mundo da Rússia. Com relação ao enfrentamento do Grêmio às seleções que disputam Copas do Mundo, na verdade, assim, nós disputamos jogos contra 18 seleções. Dessas 18 seleções, apenas 2 delas não participaram de Copa do Mundo, nunca se classificaram. São elas a seleção da Guatemala e a seleção da Tailândia. As outras 16 seleções disputaram Copa do Mundo e só nessa lista não está constando o Brasil, né, que foi assunto do último podcast, que o Brasil, nós fizemos 2 enfrentamentos contra o Brasil em jogos treino, né. Com relação ao desempenho do Grêmio contra as seleções que disputam Copa, nós temos 3 vitórias. Essas 3 vitórias, a primeira foi contra o Uruguai, seleção uruguaia, em 1916, nós vencemos por 2-1. A segunda vitória foi aquela vitória que nós falamos no podcast anterior, que foi contra a União Soviética em 1966, jogo no Olímpico, e a última vitória do Grêmio contra as seleções que disputaram Copas do Mundo foi em 93, quando nós vencemos a seleção do Irã por 1-0, jogando na casa do Irã. A gente jogou esse jogo no estádio Azad, no Teherã, no país do Irã capital mesmo. do Irã. Capital do Irã. O estádio Azad fica na capital do Irã, Teherã. Pessoal, em relação à questão dos enfrentamentos contra as seleções, nós temos uma situação que nem essas questões das seleções do Uruguai lá em 1916 e até uns enfrentamentos um pouco mais recentes, a gente tem alguma carência de informações em relação a isso, que fica subentendido que era a seleção, mas muitos jogos nós não conseguimos a certeza que tem seleção, que era a seleção, justamente porque o jornal da época dizia: Grêmio vai enfrentar a seleção uruguaia, mas ficava aquela informação, é a seleção uruguaia, mas como não existem, muitas seleções não disponibilizam dados oficiais do que elas consideram jogos, a gente não consegue informação muitas vezes precisa se realmente era a seleção uruguaia ou se o jornalista da época assim colocou. A princípio, nós temos, por exemplo, em 1976, que o Grêmio jogou contra a seleção considerada uruguaia para a época, mas na verdade era a seleção da Mutual Uruguaia, que seria uma associação de jogadores. Se for analisar na questão histórica,
Não sei a opinião dos outros editores aqui agora nessa situação específica. Mas se formos analisar, a seleção da Mutual Uruguaia era a seleção uruguaia. Os jogadores que atuavam pela seleção da Mutual Uruguaia eram os jogadores que atuavam na seleção uruguaia. Mas tinha uma situação, e isso até o historiador Dyson Santana, que nos ajudou aí nessa pesquisa, ele menciona que se utilizava a Mutual Uruguaia porque a FIFA determinava um limite mínimo de jogos que aquela seleção podia fazer. Então a seleção do Uruguai podia fazer tantos amistosos. E como ela passava daquele limite, ela usava a seleção da Mutual Uruguaia para fazer esses amistosos que ela precisava. E assim, não oficialmente não apareceria como seleção uruguaia, mas era a seleção uruguaia jogando. Então isso é uma situação interessante, porque existe um debate dentro da própria Grêmiopédia se a gente vai considerar aquilo como seleção uruguaia ou vai considerar aquilo como uma Mutual Uruguaia, porque era uma estratégia que se utilizava só a título de ficar dentro das normas da FIFA, né? Partindo do princípio que o enfrentamento entre um clube e uma seleção já não é algo comum, não tem o porquê a gente desconsiderar esses jogos como se fosse Uruguai. Eu acho que tu concorda comigo, né? Que a gente sim deve contar como os jogos do Uruguai, porque na prática era o Uruguai, né? Ele era Uruguai, só que o que acontece? Utilizava-se isso só para ficar dentro do limite. O que acontece, até para a gente destacar para o ouvinte e para o leitor da Grêmiopédia que vai fazer uma pesquisa e vai encontrar essas informações, é que se for lançado muito possivelmente no futuro, ou até mesmo em uma reportagem, algo do gênero, que vá se entrevistar algum representante da Federação Uruguaia, ou vai se lançar um almanaque da seleção uruguaia, por exemplo, esse jogo possivelmente não vai constar. Por quê? Porque era pela Mutual. Então, dificilmente vai ser a associação em si, ela vai chegar e vai dizer, joguei contra o Grêmio. Ela não vai dizer isso. Ela não vai considerar aquele um jogo oficial, né? Ou um amistoso pela seleção em si. Ela vai desconsiderar aquilo para efeitos históricos e até mesmo de estatística, porque ela utilizou esse fake dela aí para jogar os jogos e não ter problema depois. Eu creio que a própria FIFA não considera nenhum jogo entre seleções e clubes como oficial, né? Não, mas eu digo, a seleção não vai dizer que a federação não vai dizer que a seleção dela jogou, porque é um fato histórico, né? Ela jogou, mas sim. Aí para efeitos históricos, numa eventual avaliação, ela vai dizer, não, foi a Mutual Uruguaia que jogou. Mas se olhar jogador por jogador, nós vamos ver que jogadores eram jogadores que jogavam na seleção uruguaia e era o time da seleção uruguaia que estava ali no campo jogando como Mutual. Hoje em dia, quando nós pegamos um jogo de uma seleção, eu sei que tem algumas seleções que hoje ainda fazem enfrentamentos contra clubes, mas em geral é jogos treino, né? Não são jogos amistosos propriamente dito, por essa questão também que o Victor falou, que na maioria dos casos, acho que todos os casos a FIFA não considera como amistoso mesmo, porque a FIFA tem datas oficiais para amistosos para seleções hoje, né? Mas na verdade assim, se você pegar o Grêmio, acho que o último amistoso que eu me recordo aqui pela lista é o de 1994, que o Grêmio fez contra uma seleção. Então, esses jogos que são recentes, a gente consegue buscar uma informação mais precisa, né? Porque você vai ter ali jogos de eliminatórias em que a seleção utilizou determinados jogadores, ou a própria página da seleção que tem esses jogos dizendo que, o clube enfrentou a nossa seleção na data tal, esse é o placar. Só que nós temos jogos contra seleções que são lá da década de 10, década de 20, então isso dificulta bastante. Qual que é o meu entendimento com relação a isso? Quando nós enfrentamos um combinado ou uma seleção, que daí não seria a seleção propriamente do país, seria um selecionado, como que a gente poderia avaliar isso? A gente teria que ver através da escalação, né? Porque assim, se você vai dizer que um combinado de 3 clubes não é uma seleção de um país, é complicado falar isso, porque teve momentos na história que a seleção brasileira pegou jogadores de 2 clubes e montou uma seleção para disputar uma competição oficial. Então você não pode falar que há um combinado do Boca Juniors pro River Plate que jogou com o Grêmio em 1920, uma situação hipotética, não era a seleção da Argentina. Pode ser que era. Então qual que seria uma forma de verificar isso? Você pegar a escalação desse combinado ou selecionado, como queira chamar, comparar com os jogos desta seleção, que são jogos em competições oficiais, fazer um comparativo das escalações. Se ela ficar muito próxima da escalação, você considera isso como um jogo contra uma seleção, porque também confiar 100% na descrição do jornal, a gente cai nessa questão, de que era a compreensão daquele jornalista que escreveu aquela matéria naquele momento. Então pode ser que nós vamos ter jogos que dizem que era contra combinado, mas na prática era uma seleção, e vice-versa
também acontece, né? Não sei se vocês concordam com isso. Que nem nós temos um caso ali que é porque o Grêmio tem um histórico e fontes de jornais citam na época que o Grêmio venceu a seleção argentina por 1-0. E pelas pesquisas, aparentemente foi um combinado argentino, um combinado de clubes, né? De jogadores de clubes que enfrentou o Grêmio, não a seleção da AFA, por exemplo. Mas é uma situação complicada de fazer essa avaliação, né? Sim, com certeza. Mas de qualquer forma, a gente faz a pesquisa e geralmente a gente encontra jogadores importantes que participaram desses jogos, né? Até pegando a questão do Kahneman, né? Para nós, o Kahneman é para estar na seleção da Argentina. Então não é porque tá levando o emblema da confederação que realmente eram os melhores jogadores daquele país naquele momento. Não, sem dúvida. O efeito histórico ele é indiscutível, né? E mesmo quando se nós temos a ideia de que estamos enfrentando um combinado, nós estamos enfrentando os melhores jogadores daqueles times que fazem parte do combinado. E se nós analisarmos até a questão da Mutual Uruguai, que jogou com o Grêmio em 76, tinha um jogador que pro futebol uruguaio era importantíssimo, que era o Morena. Quem lembra da final de 83 sabe quem é Morena. Foi um dos nomes assim do Uruguai ali, um jogador que foi importantíssimo. Era a seleção do Uruguai, na verdade, que utilizava o nome da Mutual e que tinha esse Morena jogando, que era o mesmo Morena, que depois jogou ali contra o Grêmio em 83 e que fez os gols do Peñarol na final e foi muito longe. Esse jogador era importantíssimo tanto para a seleção quanto para o Peñarol. E dentro de alguns enfrentamentos que o Grêmio teve contra supostos combinados, tem esses jogadores importantes também. Então é uma situação muito complicada de fazer essa avaliação, mas o histórico do Grêmio é muito interessante contra as seleções. E até citando um exemplo sobre o que o Maico falou antes dos jogos das seleções contra clubes, em 2014 a mídia pelo menos passou informação na época que o jogo contra o Fluminense, que acabou sendo contra a Itália, né, 5-3 para a Itália, foi um amistoso da seleção italiana, né, pelo menos para a mídia da época foi. Mas como não era a data FIFA, né, era um amistoso ali, uma preparação para a Copa do Mundo, eu acredito que aquilo lá tenha, até a prefeito de estatística da seleção italiana vai constar como jogo treino, né, e pode até ter ficado como amistoso para a mídia, até mesmo para o próprio Fluminense, mas eu acho que para a própria seleção italiana vai se constar como um jogo treino, então é muito complicado fazer essa avaliação. Talvez esse entendimento de que seja amistoso essas datas FIFA, talvez não casa com o conceito de amistoso no geral, né? Talvez teria que ter realmente a distinção do que é amistoso para o que é amistoso oficial, que daí seria esses amistosos de data FIFA, né? Seria uma forma de fazer. E dos números do Grêmio contra essas seleções, a gente tem aí os números do histórico geral, Maico? Temos 54 enfrentamentos contra as seleções, né? Daí aqui eu fiz uma estatística tirando aqueles jogos contra as seleções olímpicas, por exemplo, para ficar uma estatística só contra as seleções principais. Então, levando em conta só as seleções principais, nós temos 45 jogos, são 17 vitórias, 18 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 51%, marcamos 59 gols, sofremos 51, saldo é 8. Então pode ver que o Grêmio contra as seleções principais tem quase o dobro de vitórias, né? São 17 vitórias contra 10 derrotas. Se nós levarmos em conta só a estatística contra as seleções principais e que estão na Copa do Mundo de 2018, daí são 22 jogos, daí a estatística já não é tão boa, são 3 vitórias, são 12 empates e 7 derrotas, 31% de aproveitamento, marcamos 19 gols, sofremos 32 e o saldo é menos 13. Essas seleções que o Grêmio enfrenta, que estão na Copa de 2018, são 8 seleções. Daí se vocês puderem me ajudar na lista, é a Argentina, claro, Uruguai, Irã, Rússia, daí porque a FIFA também considera que a Rússia recebeu os resultados da União Soviética, né? Pelo menos em Copas do Mundo, é essa a forma que a FIFA considera. Temos a seleção da Nigéria, México, Peru e Costa Rica. Seriam as 8 seleções que o Grêmio já enfrentou que estão na Copa de 2018. E se nós vamos analisar aí, a estatística pode ser um pouco negativa, vamos dizer assim, porque foram 3 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Mas só que olha só com que seleções a gente enfrentou, né? A Argentina, o Uruguai, seleções campeãs do mundo, né? Não foi qualquer coisa que a gente enfrentou. E nós temos bastante
jogos, inclusive contra a seleção do Uruguai, né? Se for pegar título de estatística. Contra o Uruguai são 6 jogos, né? E nós temos uma vitória, uma derrota e outros 4 empates. Também é bem equilibrado esse confronto contra o Uruguai. Se você pegar o Uruguai foi campeão da Copa em 1930 e 1950. E muitos enfrentamentos do Grêmio foi bem dessa época, né? Depois em 1959 também faziam apenas 9 anos aí do Maracanazo, que eles ganharam o segundo título mundial. Nós empatamos em 1-1 no Centenário em Montevidéu. Até de fazer uma situação aqui pra gente esclarecer um ponto aqui. Até pegando a seleção uruguaia para fazer uma curiosidadezinha, né? A seleção uruguaia que o Grêmio enfrentou a seleção uruguaia em 1916. 1916 foi o ano do primeiro título da seleção uruguaia, uma Copa América. Depois o Grêmio enfrentou em 1959 mais uma Copa América que o Uruguai ganhou, já era campeão do mundo, né? Depois, em 75, o Grêmio também enfrenta o Uruguai. Aí nessa época o Uruguai não chegou a ganhar nenhum título. 76 também e 77. Depois volta a enfrentar em 80. Período que também o Uruguai não ganhou títulos, mas lá em 83 já ganhou uma outra Copa América, né? O Uruguai que na Copa América é um papão, né? Mas o Uruguai ali que a base da seleção também com os times uruguaios dos anos 70 que disputavam Libertadores e levavam muitos títulos, né? Não, sem dúvida. E quando se diz enfrentamento contra a seleção uruguaia, se pegar até os anos 80, eram seleções muito fortes, né? O gol do dia foi o gol marcado por Ronaldinho no dia 20 de junho de 1999, na final do Campeonato Gaúcho daquele ano, contra o Internacional. Aquela partida ficou marcada pelos vários dribles que o Dunga recebeu de Ronaldinho Gaúcho. A falta cobrada pelo Ronaldinho deu para capitão dominou ali pelo meio, Aguinaldo pedindo pelo comando, recebeu de costas pro gol, tentou girar ainda, Aguinaldo deu para Ronaldinho dominou, Aguinaldo perde a evolução, ele passou pelo marcador, grande bola, deu para capitão, pro Ronaldinho, fechou para área, vai marcar o gol do Grêmio, atirou, golaço! Gol! Ronaldinho! Olha ele aqui, e aí, Ronaldinho? Pelé! Um gol espetacular de Ronaldinho! Pelé! Um gol de craque! Um gol de Pelé, como grita histericamente a meu lado Paulo Santana. Pelé! Porque Ronaldinho é um verdadeiro ciclone. Ele é capaz de varrer a defesa colorada. Ele é extraordinário. Ele fez tudo, ele fez o tabelamento, recebeu e fez um gol. Um gol que Pelé, que Maradona, que só os grandes gênios conseguem fazer. 44 minutos do primeiro tempo. O Grêmio, mais do que o empate, agora está ganhando 1-0. Ronaldinho, o nome do gol. Ele é Ronaldinho, o ciclone da defesa adversária, a explosão é gremista no Olímpico, Macedo. Ele, Ronaldinho, iniciou a jogada, botou a bola no meio das pernas do Anderson, deu para o capitão, tabelinha, devolução como nos velhos tempos do Santos e Pelé, lembrado há pouco. Recebeu na frente do goleiro André, e aí é crime, né? Na frente do goleiro com categoria, tocou no canto, foi fazer a maior festa com a torcida, o Grêmio muito perto do título. Um jogo equilibrado, um jogo sem definição, um jogo de bola na trave, mas aí um lance. O lance do capitão com o Ronaldinho. Ele ingressou marcado, abriu e de perna esquerda chutou atravessado. Um grande gol, uma grande diferença. A vitória do Grêmio até agora, Kleber. Ronaldinho faz seu 15º gol no Gauchão, está conquistando o título para o Grêmio. E a artilharia isolada do campeonato no Grenal 341 está pintando a vitória de número 108 do Grêmio. Chegamos ao fim da 4ª edição do Legado Tricolor. Um abraço, Diego. Abraço, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu aí. E curta aí, comente. Todo comentário, toda crítica aí ajuda a melhorar o nosso trabalho. Compartilhem, divulguem. Manda um abraço aí, Júnior. Bom, pessoal, queria agradecer aí o pessoal que ouviu até aqui, pedir que compartilhem, que curtam o nosso novo podcast e seguimos aqui torcendo pela seleção brasileira. Menos o Diego, que torce pelo Uruguai. Celeste. Maicon, teu abraço? Queria deixar um abraço a todos os nossos ouvintes e vamos torcer pelo Brasil aí nessa sexta-feira. Brasil e Costa Rica, a gente precisa de uma vitória para voltar para os trilhos aí na Copa do
Mundo. Abraço para todos aí, boa noite. Obrigado, Rafael, pela participação no programa de hoje. Esperamos que tu esteja também nos próximos. Bom, valeu, pessoal. Satisfação participar aí pela primeira vez ao vivo do podcast. E vamos acompanhar Brasil e Costa Rica amanhã, torcer pro Jeromel entrar uns minutinhos. Valeu, abraço. Muito obrigado, que a gente conseguiu, ficou bem claro o que é o objetivo da Grêmiopédia com com a lista que a gente fez das seleções, né? É resgatar isso que para nós é muito importante, né? E acredito que para todos os gremistas também é importante, só que eles não valorizam porque eles não conhecem. Então esse é o nosso papel de pegar e tirar o pó dessas informações e trazer à tona a grandeza que o Grêmio tem, não só contra clubes tradicionais, mas contra também seleções. Um abraço.